pessoas, seres vivos, humanos e etc. Eu li o livro A Casa de Hades, tá no e-book, eu perdi o e-book em algum momento. Ele deve estar na bolsa, só que tá do outro lado da sala. Tá bom, chega de falar do e-book. O livro começa, meio óbvio, que no final de A Marca de Atena, com o Percy e a Annabeth caindo no Tártaro e o Nico prometendo que ia levar todo mundo até a Casa de Hades na Grécia. Todo mundo, vírgula, menos o Percy e a Annabeth, porque eles iam ter que ir para as Portas da Morte a partir do Tártaro mesmo, e eles que se virem. O clássico, você caiu, então você caiu. O lance é, o Percy e a Annabeth acabam lá, eles caem no rio da depressão eterna, eles bebem fogo líquido num rio com nome difícil de pronunciar. Aí eles encontram o antigo gigante Japeto, que agora... Gigante... Por que eu sempre confundo gigante e titã? A diferença de altura é meio óbvia. O lance é, eles encontram o antigo titã Japeto, que agora é Bob o Titã, porque uma vez, em uma de suas muitas aventuras esporádicas, o Percy tacou o Japeto dentro do rio Lete. É isso aí, o rio que faz você perder sua memória. Não é uma experiência bacana. O fato é, depois de cair lá, Japeto esqueceu de tudo e virou Bob, o Titã. O Titã bonzinho. Tudo bem, de boa. Aí, no Tártaro, Percy e Annabeth encontram Bob o Titã. E Bob o Titã... Por que eu tô falando Bob o Titã? Parece aquele lance do Bob o Construtor. Que referência ridícula. Mas tudo bem. O Bob leva eles até... Qual é o nome do tiozinho? Meu Deus. Damazen. Eu tava confundindo ele com Polibotes. Polibotes e Polifermo também. Só que Polifermo é um ciclope e Polibotes é um cara que quer matar o Percy. Como o resto dos gigantes e titãs e monstros e alguns deuses. Eu acho que eu tô entrando na viagem aqui. O lance é, Damazen e Bob ajudam o Percy e a Annabeth a saírem do Tártaro. Mas, contudo, nem tanto, porém e etc. O lance é, tem um maldito botão. O que eu quero dizer com tem um maldito botão? O que acontece é que as Portas da Morte, na verdade, são elevadores. Literalmente. Elevadores. Presos no coração do Tártaro com correntezinhas. E se você não apertar o bendito botão do elevador por 12 minutos, 12, exatamente 12 minutos para subir, o que acontece? Não sobe! O que isso significa? Você fica preso entre o Tártaro e o mundo mortal. Ou seja, você fica preso no limbo eterno. Você não morre, mas você também não tá vivo. E fica nisso eternamente. Tá bom, por essa eu não esperava. O que quer que seja que tenha sido. O lance é, você não tá vivo, você não tá morto. E sobre as portas, elas estavam presas com correntes. Por que isso é importante? Porque isso normalmente não acontece. O fato é, o Percy e a Annabeth tiveram que cortar essas correntes, mas, para isso, eles tiveram que enfrentar o próprio titã, deus, gigante, ou o que quer que seja aquela divindade, Tártaro. A personificação do Tártaro. Sabe? Então, Tártaro, na verdade, é um deus. Titã, gigante, ou que carambas ele seja. Aí ele pegou um corpo físico e foi lá pra matar a Annabeth e o Percy. E ele falou, sintam-se honrados, vocês serão os primeiros semideuses a morrerem nas minhas mãos. Olha só, que grande honra. Acontece que essa grande honra não foi cumprida. Por quê? Porque Bob e Damazen pegaram e entraram num conflito, batalha, não sei, contra o Tártaro. Aí eles começaram a se matar lá. O interessante é que Damazen era... Cada gigante é uma antipersonificação de um deus.
E Damazen é o gigante bonzinho. E por que ele é o gigante bonzinho? Vocês lembram de Ares? O deus da guerra? O cara que consegue criar uma briga simplesmente de entrar num lugar com mais de 2 pessoas? Então, exatamente. Damazen é o oposto de Ares. Ou seja, ele era um cara legal, de boas, ele ajudava a comunidade e etc. Damazen matou um Drakon uma vez, depois do Drakon ter matado um carinha que era amigo dele. Aí, por ter matado o Drakon e usado os poderes da mãe dele pra isso, Gaia, diga-se de passagem, ele foi expulso pra viver eternamente no Tártaro, tendo que matar o Drakon todos os dias do resto da sua miserável vida. É isso aí. É um bom condenamento eterno. Mas acaba que no final ele doma o Drakon e vai atrás da Annabeth, porque ela convenceu ele a ajudá-los em algum momento. Com um papo muito louco, porque parecia que ela tinha, sei lá, entrado num monte de fumaça de meio de um incêndio. Ela não tava bem. Ela tava delirando bastante. Aí ela começou a falar um monte de coisas. Tá bom, agora eu tô delirando bastante. Sim, segue o vídeo. Enquanto eles estavam lá, morrendo, sendo salvos e etc. no Tártaro, o Nico tá levando a galerinha pra Grécia. Mas o que acontece? Acontece que eles não conseguem atravessar uma cadeiazinha de montanhas que tem na Itália. Porque os deuses das montanhas ficam jogando pedras neles. Não são deuses legais. Aí eles acabam num pedaço de montanha onde não tem um deusinho da montanha. E a Hazel tem a impressão de que ela precisa descer do barco, ir até o topo daquela montanha, porque algo importante vai acontecer. Diga-se de passagem que ela esteve certa. Ela estava certa, aí ela teve que ir lá. E como ela chegou lá com o barco não foi? Porque, outros deusezinhos das montanhas estavam tipo aqui e tinha um espaço pequeno aqui. Fora do alcance dos deuses. O barco não passava nesse pequeno espaço fora do alcance dos deuses. Aí ele seria atingido por pedras. E outros destroços que os deuses conseguissem encontrar. O lance é, a Hazel desceu. A hora que ela pisou no chão, o cavalo dela, o Arion, um tiozinho que come ouro e na verdade é parente do Percy. Não gosto de pensar muito nisso. Ele surge. Literalmente, ele é o cavalo mais rápido da história. Ele literalmente é o cavalo mais rápido da história. Ele consegue cavalgar num ângulo de 90 graus. Ele consegue subir um prédio cavalgando. Ele consegue atravessar a água cavalgando. Dá pra entender isso? Ele não afunda de tão rápido que ele corre. Aí esse cavalinho muito amigo, só que não, porque ele tá a boca suja do cão, vai até a Hazel e leva ela até o topo da montanhazinha. Onde lá ela encontra Hecate, a deusa da magia. Também é a tiazinha que controla a névoa, ou seja, o véuzinho mágico que impede que nós vejamos gigantes, a Batalha de Nova York e coisas desse gênero por todos os lados a todos os momentos. O que acontece é, Hecate fala pra Hazel, você tem que aprender a controlar a névoa. Claro, dessa forma. Aí ela fala, se você não aprender a controlar a névoa, aí seguintes coisas podem acontecer. Seu navio vai cair, o Percy e a Annabeth morrem, ou o Leão morre. O que nós queremos? Nada disso. Principalmente sobre o Léo, né? Porque time Léo do coração. O fato é, a Hazel fica pistola e fala, ninguém vai morrer, eu não vou deixar ninguém morrer. E se for necessário aprender a controlar a névoa para isso, eu vou aprender. Então, beleza, ela sai de lá com esse desafio pra ela mesma. O lance é, ela cumpre esse desafio e joga um pirata aleatório com nome complexo, que tinha uma tartaruga gigantesca. Ela joga esse pirata na boca da tartaruga dele. O que significa que a tartaruga comeu ele. Só pra deixar claro. Não foi uma morte agradável. Eu espero que não tenha sido. Ele não merecia uma morte agradável. O fato é, depois disso todo mundo continuou seguindo a vida de forma decente no navio até Split, uma cidadezinha na Croácia. Por que Split? Por que a Croácia? Um fato bem claro aqui. Diocleciano,
Diocleciano foi o último imperador pagão do Império Romano, antes de entrar alguém com um nome mais difícil ainda de pronunciar e aderir ao cristianismo. Aí Diocleciano tinha um suposto cetro que supostamente invocava legiões romanas para atacar caso alguém precisasse. E como eles são semideuses, eles sempre conseguem que essas supostas coisas façam as coisas que supostamente tem que fazer. Então, como um pretor romano e como filho de Hades, o deus do submundo, Nico e Jason foram atrás do cetro, entraram no Split e, de novo, o Split é porque a cidadezinha de Split cresceu em volta do palácio de Diocleciano. Ele construiu esse palácio depois de ter se aposentado, coisa que ele fez voluntariamente. Exato. Então eles foram até Split, entraram no palácio, encontraram o deus do vento da primavera e esse cara levou eles até o Cupido. Por quê? Porque o cetro de Diocleciano estava com o Cupido. Por que diabos estava com o Cupido? Eu também não sei. O que as pessoas conseguiram? Quer dizer, como é que carambas eles pegaram o cetro do Cupido depois? Fácil! O Nico só teve que assumir a coisa que ele menos queria assumir. O fato é, o Nico teve que assumir algo bombástico que eu não posso dizer pra vocês, porque senão vai ser um spoiler muito grande. E até a Yasmin ficou triste aqui, ela queria muito ouvir eu falando isso em voz alta. Então, eu vou passar o spoiler mesmo e beleza, porque é um spoiler muito bom. O Nico é gay! Gay! Arco-íris! Estão entendendo aqui? Exatamente. E por que isso é importante? Porque ele teve que assumir que tinha uma queda pelo Percy para ganhar o bendito cetro. Por que ele teve que assumir uma queda pelo Percy? Simples, porque todo mundo achava que ele tinha uma queda pela Annabeth. E é sério, é só você prestar atenção na história. Ele não tinha uma queda pela Annabeth. Ele sempre ficou pistola com o Percy. Sério, cara, o Nico é muito tsundere, muito. O Nico jogou o moleque num rio, que eu não... Qual é o nome do bendito rio? Não foi o Lete. Olha, o Nico literalmente jogou o Percy no mesmo rio que Aquiles, e aí ele virou imortal, e beleza. Mas o fato é, o Nico realmente tem alguns pequenos problemas. Aí o Cupido ficou feliz depois do Nico ter confessado isso, porque, diga-se de passagem, o Cupido é um monstro cruel, Jesus Cristo. Eu não queria me encontrar com esse cara. Simplesmente eu prefiro Eros. A versão dele, a versão romana é mais boazinha. É menos cruel. O lance é, depois de ter contado, se ser forçado a contar, Nico ganhou o cetro. Aí ele e Jason voltaram pro navio, aí eles acabaram na casa de Hades. Pra que eles precisavam do cetro? Lembram que eu falei que o cetro invocava uma legião romana inteira se precisasse? Era justamente pra isso que eles queriam o cetro. Mas pra isso funcionar, eles precisavam de um filho do submundo, ou seja, um filho de Hades ou Plutão, e um pretor romano. Nesse caso, o Jason. O fato é, eles acabam na casa de Hades. Teve umas tretas em Veneza também que eu não contei, mas é porque realmente dá muito problema. Inclui uma carruagem de jiboias, o Nico virando um vaso de milho e tendo sonhos estranhos com pipocas depois. E a Hazel ficando doente. Não doente, ela foi envenenada. Aí o Frank teve que matar um monte de vacas, cachorro. Um bichinho esquisito chamado Catopleba. Parece uma vaca, parece um cachorro e eles lambem o chão tipo tamanduás. São bichinhos muito estranhos. Aí depois de matar toda essa galerinha, ele ganhou a benção de Marte / Ares. Aí nisso ele cresceu uns 10 centímetros, o tamanho dele ficou de acordo com o peso. Os músculos dele foram pro lugar certo e ele deixou de ter um pouco de cara de bebê. Na verdade ele ainda tem a cara de bebê. É o único lance estranho no Frank. Ele é um cara enorme, literalmente. E ele tem o rosto de um bebê. O que faz ele... E ele age como um bebê de vez em quando. Ele é muito bonzinho. O que faz muito bem
Porque, sinceramente, se ele falar, se ele fosse se o rosto dele fosse um pouquinho mais velho, as pessoas teriam muito medo dele. Eu teria muito medo do Frank. O Frank de boas. Hashtag nós amamos o Frank. O fato é, depois de conseguirem a Legião Romana, / o cetro da Legião Romana, eles entraram na casa de Hades, tomaram veneno, foram descendo até o final daquela birosca. Aí teve a armadilha. Era óbvio que teria uma armadilha. Sempre tem uma armadilha. É sério, sempre tem uma armadilha. Aí o que aconteceu? Eles estavam descendo até o fim do poço. E aí eles são atacados por um monte de ciclopes, empousais, mulheres cobras, não as górgonas, outras mulheres cobras, com nome complexo. E um monte de gente. Até centauros do mal. Centauros do mal. Aí o Nico usou o cetro de Diocleciano para convocar uma legião romana, o Jason tentou comandar eles, mas não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque ele tinha passado um tempo com o acampamento grego. E foi aí que ele percebeu que ele não se encaixava direito no acampamento romano. O que fez ele parar um pouco para pensar que talvez, se eles saíssem vivos da guerra, ele fosse, em vez de ele voltar para o acampamento romano, ele fosse para o acampamento grego. Yay! Aí a galerinha não respeitava mais ele. Aí ele promoveu o Frank a pretor! Aí o Frank começou a comandar a legião. Yay! Infelizmente, no meio dessa batalhazinha, num espaço pequeno dentro do fundo do poço, um pequeno pedaço de teto de um outro caminho começou a cair. E o que aconteceu? O Léo e a Hazel ficaram presos. Mas é porque eles realmente tinham que passar por aquele caminho pra descer. Aí eles ficaram presos lá, beleza. E começaram a descer, mesmo que a Hazel tivesse chorado um pouco antes, porque ela ficou desesperada. Aí eles começaram a descer, até que eles finalmente chegaram no fundo do poço. Talvez no literal. E o que eles encontraram no fundo do poço? Lembram de Midas? Aquele cara com que a esposa dele traiu com um touro? Esse mesmo! Eles encontraram a esposa dele lá embaixo. E um gigante que foi feito para ser contra Hecate. Ou seja, a Hecate era a deusa da magia, ele era o gigante anti-magia. Hecate salva nós de ver gigantes, ele nos faz ver gigantes. É isso aí. Então, a Hazel começou a lutar com a tiazinha, esposa de Midas. Aí o Léo desmaia depois de ela ter criado um labirinto falso, gigantesco. E aí elas começaram a se matar no labirinto e tudo mais. O Léo desmaia porque é atingido por névoa ruim, ou seja, a névoa do gigantezinho. E aí surge-nos Hecate. E lembram-se das portas da morte, aquelas que você tinha que apertar 12 minutos o bendito botão para elas subirem? Então, elas começam a subir enquanto a Hazel está lá. Antes do labirinto começar a se reerguer de novo. Aí beleza, o labirinto começa a se reerguer, todo mundo ouve o plim, característico de um elevador. E aí a mina vira e fala: "Ha! Seus amigos só têm 12 minutos até chegarem aqui. Será mesmo que vão conseguir nos derrotar nesse tempo? Porque, se não sabem, se não apertarmos o botão de abrir, eles vão ficar presos lá para sempre. Ou seja, se você não aperta 12 minutos, você fica no limbo eterno. Se você não aperta o botão de abrir a hora que dão 12 minutos, você fica no limbo eterno." É um elevador com regras muito específicas. O lance é, a Hazel ganha dessa tiazinha com muita dificuldade, porque ela não faz isso sozinha. Porque no meio da luta da Hazel, o Léo desmaia e surge, literalmente, o Frank, a Piper, o Jason, e o Nico,
aparece no meio do campo de batalha. Aí o Nico fala: uau, esses fantasmas sabem mesmo trazer as pessoas para os lugares. Porque eles usaram o caminho mais rápido. O Nico e o Frank pediram pros fantasmas lá levarem eles até a Hazel e o Léo, e eles levaram. Porque é meio obrigação, né? Beleza. Então, é isso aí. Aí todos eles começaram a lutar contra o gigante, e beleza, mataram o gigante com a ajuda da Hecate, porque ela catou umas tochas lá de Nárnia e enfiou na cabeça do cara. Eles tinham imobilizado ele, ela pegou as tochas e pá! Aí ele começou a pegar fogo. E beleza. Aí foi isso que aconteceu. Aí depois eles saem e o que acontece? O Nico tem que levar... Na verdade, para eles saírem da caverna que estava por acaso desmoronando, a Hazel tem que ajudar o Nico a fazer uma viagem nas sombras. Ou seja, eles pegam todo mundo das mãozinhas, formam uma rodinha e começam a se misturar nas sombras e saem no lugar que eles quiserem. Mais especificamente nesse caso, perto do Argo 2, junto com o treinador Red. E, acreditem se quiserem, a Reina, a outra pretora romana. O que aconteceu para a Reina estar lá? Enquanto ela estava... Não, peraí. Enquanto a Annabeth e o Percy estavam no Tártaro, oxe, Jesus Cristo, eles acharam um templo antigo de Hermes. Por que isso? Por que um templo antigo de Hermes está no Tártaro? Nunca vamos saber, mas ele estava lá e o que aconteceu? A Annabeth achou um pacotinho de M&M's de amendoim. Por que M&M's de amendoim eram tão importantes? Connor Stoll, um dos moleques do chalé de Hades, sempre deixava como oferenda para Hermes um pacote de M&M's de amendoim. E a Annabeth reconheceu e falou: Jesus, será que tem como fazer isso ao contrário? Jogar algo aqui e esperar que apareça na fornalha de lá? E sim, aconteceu. E como eles tiveram uma caneta para escrever um bilhete? Contra a corrente também vira uma caneta. É a caneta que vira uma espada. Você tira a tampa dela, ela vira uma espada. Aí você coloca a tampa na ponta, ela volta a ser uma caneta. Mas quando você coloca a tampa na parte de trás da espada, no cabo, ela vira uma caneta de escrever. Nunca tínhamos tentado isso antes para saber, mas aparentemente funciona. Aí tudo bem, ela escreveu o bilhete, mandou pro Connor, aí o bilhete mandava a Rachel, que é o oráculo da galerinha, ir até a Reina, que era a pretora do acampamento Nova Roma, e falar: então, você tem que ir até a Grécia. Não é uma ideia muito legal, eu sei, é contra suas leis romanas e blá blá blá, mas você tem que fazer isso. Aí a Reina pega o Pégaso dela, Cipião, e voam até Roma. Não, peraí. Ela não voa até Roma, ela voa até Split. Aí ela encontra um bilhete do Jason em Split, e aí ela voa até a casa de Hades. O Pégaso dela morre, na verdade, no final disso. É triste, eu sei. Mas, infelizmente, aconteceu. Eles foram atacados por arpias, ou deusas do vento, alguma coisa assim. Aí, como é que carambas eles vão levar uma estátua de 12 metros de altura, de Atena, de volta para São Francisco? Como é que eles fazem isso, produção? Nico, de novo. E o Nico ataca novamente, produção. Nico sempre salva o dia. O Nico se oferece para viajar nas sombras. Na verdade, é o único jeito de levar a estátua gigante de volta para o lugar. O Nico leva a estátua pelas sombras até de volta para São Francisco. Mas ele não faz isso sozinho. Ele faz isso com Reina Ávila Ramírez Arellano. Olha, eu falei sem errar dessa vez. Que é a pretora. Por que a pretora?
Primeiro, porque ela não tem mais um Pégaso pra voltar pra casa. Segundo, porque a estátua tem que ser entregue de volta aos romanos por um bendito pretor romano. Pera, a estátua tem que ser entregue de volta aos gregos por um pretor romano. Pra aí Atenas voltar a ficar feliz. Porque quando os romanos vieram pra Grécia, ela foi reduzida a Minerva, somente a deusa da sabedoria e das artes. O que isso quer dizer, produção? Que todos os artefatos bélicos de Atena, como estratégia em batalha e etc., foram retirados. Ou seja, ela virou uma completa do inútil. Não um inútil completo, mas tudo bem. Então, ela, o Nico e o treinador Red, que é um sátiro velho e com problemas sérios envolvendo Chuck Norris, bastões de beisebol e programas de esportes. Aí todo mundo se junta, todo mundo se prende numa corda bem louca na Athena Paternons e eles vão embora com sombras. E aí todo o resto da tripulação entra no navio de novo e partem dessa vez para a cidade de Atenas. E esse é o final do livro. Eu sei, é confuso, eu falei um monte de coisas que não precisava. E isso deve ter demorado bastante, mas é isso aí. Tchau, humanos!